Ela fingiu ser muda para espionar o palácio. O Alfa sussurrou no escuro. Eu sei que você consegue gritar. Parte Prino. A infiltração. A névoa da manhã enrolava-se entre os pinheiros ancestrais como serpentes prateadas, encobrindo o vale onde o palácio de pedra lunar erguia-se contra as montanhas. Kira ajustou o xale esfarrapado sobre os ombros, sentindo o peso da mentira que carregaria dali em diante. Seus lábios se fecharam em um voto de silêncio que não era verdadeiro. Uma farsa necessária para infiltrar-se no coração da alcateia que havia destruído sua família. Seus pés descalços afundavam na terra úmida enquanto seguia a trilha de pedras que levava aos portões de ferro retorcido. Cada passo era calculado, cada respiração medida. Ela ensaiara durante meses, treinara seu rosto para manter a expressão neutra, seus olhos para comunicar sem palavras. A aldeia de Corvo Negro, sua verdadeira casa, agora não passava de cinzas e memórias sangrentas. O Alfa Cassius havia ordenado o massacre 3 luas atrás, acusando seu povo de roubar territórios de caça. Mentiras. Tudo mentiras para expandir seu domínio. Agora, Kira estava ali, disfarçada como uma refugiada muda em busca de misericórdia. Os guardas na entrada eram 2 lobisomens imensos, seus olhos dourados brilhando com desconfiança ancestral. Um deles, com uma cicatriz profunda cortando o rosto desde a testa até o queixo, deu um passo à frente. Estado seu nome e propósito. Sua voz ecoou como trovão distante. Kira apenas olhou para ele, abrindo a boca sem emitir som algum, levando a mão à garganta em gesto universal de incapacidade. Retirou do bolso um pedaço de pergaminho amarelado onde havia escrito com carvão. Sem voz. Busco abrigo. Trabalharei. O guarda pegou o papel, seus olhos percorrendo as palavras com lentidão. Franziu o senho. Uma muda? Resmungou, passando o pergaminho para o companheiro. O que você sabe fazer? Kira gesticulou, apontando para as mãos, e depois fazendo movimentos de limpeza, costura, cozinha. Manteve os olhos baixos, submissa, exatamente como uma verdadeira refugiada faria. Por dentro, seu coração batia como tambor de guerra. Deixe-a entrar, veio uma voz feminina das sombras. Uma mulher emergiu da névoa, alta e graciosa como um abeto jovem. Seus cabelos negros como asa de corvo caíam em ondas até a cintura, e seus olhos cor de âmbar examinavam Kira com intensidade penetrante. Ela vestia roupas de caçadora, couro trabalhado e botas até os joelhos. Sou Morgana, a rastreadora principal da alcateia, disse ela, circulando Kira como predador avaliando presa. Uma muda, dizem? Interessante. Kira manteve-se imóvel enquanto Morgana se aproximava, farejando o ar ao seu redor. O coração de Kira quase parou. Poderia seu cheiro revelar a verdade? Ela havia se banhado em ervas silvestres, esfregado seiva de pinheiro na pele, tudo para mascarar seu verdadeiro aroma. Você cheira a floresta profunda e noites solitárias, murmurou Morgana, inclinando a cabeça. Mas há algo mais, algo que não consigo identificar. Um dos guardas resmungou. Talvez devêssemos levá-la ao Alfa. Ele saberá se ela é ameaça. Não. Morgana ergueu a mão. O Alfa está ocupado com os preparativos para a cerimônia da lua sangrenta. Não o incomodaremos com cada vagabundo que aparece à nossa porta. Ela trabalhará nas cozinhas. Se causar problemas, eu mesma a expulsarei. Kira manteve a expressão grata e submissa, curvando-se levemente em agradecimento. Por dentro, um sorriso amargo se formava. Ela havia passado pela primeira barreira. Morgana conduziu-a através dos portões, e o palácio de pedra lunar revelou-se em toda sua magnitude brutal. Não era um castelo no sentido humano. Era uma fortaleza esculpida na própria montanha, com torres de pedra cinza que se erguiam como garras contra o céu. Pátios interconectados formavam um labirinto onde membros da alcateia treinavam, trabalhavam e viviam. No pátio principal, dezenas de lobisomens moviam-se com propósito. Guerreiros praticavam combate corpo a corpo, seus músculos ondulando sob a pele bronzeada pelo sol. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, seus risos ecoando como cânticos. Mulheres carregavam cestos de ervas e carnes, enquanto artesãos moldavam metal e madeira. As cozinhas ficam no ala leste. Morgana apontou para um edifício baixo de onde emanava fumaça e cheiro de carne assada. Você trabalhará sob a supervisão de Hilda. Ela é rígida, mas justa. Não cause problemas e será deixada em paz. Kira acenou com a cabeça, mas seus olhos já estavam mapeando o território. Ali,
À direita, o grande salão, onde certamente o Alfa manteria seus encontros. Acolá, as torres de vigia, e no centro de tudo, uma construção circular de pedra negra que emanava poder antigo, provavelmente o santuário onde realizavam seus rituais. Morgana parou abruptamente, girando para encarar Kira com intensidade renovada. Uma palavra de aviso. Pequena refugiada. Sua voz baixou para um rosnado sussurrado. Cassius Blackthorne, nosso Alfa, possui sentidos mais aguçados que qualquer um de nós. Ele pode ouvir um coração mentindo a 100 passos de distância, farejar medo através de paredes de pedra. Se você esconde algo, ele descobrirá. E quando descobrir, ela deixou a ameaça pairar no ar como fumaça venenosa. Kira forçou-se a parecer assustada, encolhendo-se ligeiramente. Não era difícil fingir medo. Ele estava genuinamente lá, pulsando em suas veias como fogo gelado. Morgana estudou-a por mais um momento antes de assentir. Vá, Hilda está esperando. As cozinhas eram um inferno de calor e movimento. Fornos de pedra rugiam com chamas alimentadas por lenha de carvalho, enquanto caldeirões imensos borbulhavam com ensopados aromáticos. Hilda, uma mulher robusta com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, mal olhou para Kira antes de apontar para uma pilha de batatas do tamanho de uma montanha. Descasque, foi tudo o que disse, e assim Kira começou sua vida dupla. Durante o dia era a refugiada muda, trabalhando em silêncio, evitando olhares, tornando-se invisível. Mas seus olhos estavam sempre observando, seus ouvidos sempre captando fragmentos de conversas. Ela aprendeu que a cerimônia da lua sangrenta aconteceria em 7 noites. Um ritual antigo onde o Alfa renovava seu pacto com a lua e reforçava seu domínio sobre a alcateia. Era também quando os jovens lobisomens fariam sua primeira transformação completa. Aprendeu que Cassius Blackthorne nunca havia escolhido uma companheira, apesar de ter 30 invernos. Diziam que seu coração era de pedra, forjado em batalhas incontáveis. Aprendeu que havia tensão nas fronteiras. Alcateias rivais questionavam o poder de Cassius, e rumores de guerra pairavam como corvos sobre carniça. Mas o que mais intrigava Kira era o próprio Alfa. Ela ainda não o havia visto, apenas ouvido seu nome pronunciado com mistura de reverência e medo. Alguns diziam que ele era justo, um líder que protegia os seus com ferocidade. Outros sussurravam que era cruel, que não hesitava em destruir qualquer um que desafiasse sua autoridade. Corvo Negro havia desafiado sua autoridade, e Corvo Negro havia queimado. Na terceira noite, enquanto Kira carregava água do poço, ouviu vozes elevadas vindas do grande salão. Aproximou-se silenciosamente, mantendo-se nas sombras. Através de uma janela estreita, conseguiu ver o interior. O salão era vasto, com vigas de madeira escura sustentando o teto alto. Tochas ardiam nas paredes, projetando sombras dançantes. No centro, uma mesa longa de carvalho onde estavam sentados os membros do conselho da alcateia. E na cabeceira, o próprio Cassius Blackthorne. O ar saiu dos pulmões de Kira. Ele era magnífico e aterrorizante em igual medida, alto como uma torre, ombros largos que falavam de força brutal. Cabelos negros como noite sem estrelas caíam até os ombros, emoldurando um rosto esculpido em ângulos severos. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção, prateados como lua cheia, frios como gelo de inverno, penetrantes como lâminas. Ele usava roupas simples mas nobres, túnica de linho escuro, calças de couro, botas gastas pelo uso, mas não precisava de coroa ou manto para emanar poder. Ele era poder encarnado. Os lobos de ferro se movem em nosso território norte, dizia um homem de barba ruiva, batendo o punho na mesa. Já perdemos 2 grupos de caça para suas emboscadas. E você propõe o quê, Aldrich? A voz de Cassius era grave, controlada, perigosa como água calma antes da corredeira. Guerra total? Sacrificar metade da nossa alcateia por orgulho? Propondo que mostremos força, replicou Aldrich. Eles nos testam porque nos veem fracos. Os olhos prateados de Cassius se estreitaram. Fracos? Repetiu a palavra como se fosse veneno. Quando foi a última vez que perdemos uma batalha? Quando foi a última vez que nossa fronteira foi violada sem retribuição sangrenta? Silêncio caiu sobre o salão. Exatamente. Cassius se levantou, sua presença dominando o espaço. Força não se demonstra com raiva cega, mas com estratégia. Os lobos de ferro querem nos provocar para uma guerra que enfraqueceria ambos os lados. Não darei a eles essa satisfação. E quanto a Corvo Negro?
A voz veio de uma mulher mais velha, cabelos brancos trançados. Há rumores de que sobreviventes buscam vingança. O nome de sua aldeia fez o coração de Kira disparar. Ela prendeu a respiração. Cassius virou-se lentamente para a mulher. Corvo Negro era uma infecção que precisava ser removida, disse sem emoção. Eles roubavam de nossas terras, ensinavam seus jovens a desrespeitar as leis antigas. Dei-lhes avisos, dei-lhes chances. Escolheram desafio, colheram consequências. Mentiras. Mentiras sobre mentiras. Kira sentiu as unhas se enterrando nas palmas das mãos. Se houver sobreviventes tolos o suficiente para buscar vingança, continuou Cassius, aprenderão a mesma lição. Foi então que aconteceu. Cassius parou de falar no meio da frase. Sua cabeça girou lentamente, como predador que detecta movimento. Seus olhos prateados fixaram-se diretamente na janela onde Kira se escondia. Por um momento impossível, seus olhares se encontraram através da distância e escuridão. Kira sentiu como se garras invisíveis apertassem seu coração. Ele não podia vê-la. Era impossível. Estava escuro demais, longe demais. Mas aqueles olhos prateados a prendiam como se pudesse ver através de pedra e sombra diretamente em sua alma. Ela se afastou da janela, coração trovejando, respiração presa. Forçou-se a caminhar calmamente de volta às cozinhas. Cada passo uma tortura de contenção quando tudo o que queria era correr. Naquela noite, deitada no catre duro no dormitório das servas, Kira tocou a faca pequena escondida sob o colchão. Tinha vindo aqui para espionar, para aprender os segredos da alcateia, para encontrar uma forma de vingar seu povo. Mas olhar nos olhos de Cassius Blackthorne havia despertado algo inesperado dentro dela. Não apenas ódio, também medo, e algo mais perigoso ainda, curiosidade. Parte 2. O jogo das sombras. Os dias seguintes se desenrolaram como uma dança delicada entre invisibilidade e observação. Kira aperfeiçoou a arte de estar presente sem ser notada, de ouvir sem parecer interessada, de mapear o palácio com olhos que pareciam sempre baixos. Descobriu passagens escondidas atrás de tapeçarias antigas, identificou os horários de mudança de guarda, aprendeu que o Alfa treinava sozinho antes do amanhecer no pátio de armas e que Morgana liderava patrulhas ao anoitecer. Mas também descobriu coisas que não esperava. Viu Cassius parando para ajudar uma criança que havia caído e machucado o joelho, sua voz grave surpreendentemente gentil, enquanto limpava o ferimento. Observou-o compartilhando sua própria refeição com um guerreiro idoso que havia perdido o braço em batalha. Ouviu as histórias que os servos contavam em voz baixa, de como o Alfa havia salvado aldeias de fome, de como protegia os fracos dentro de seu território. Essas imagens não se encaixavam com o monstro que havia ordenado a destruição de Corvo Negro, exceto que ele havia feito exatamente isso. Kira se lembrava das chamas, do cheiro de carne queimada, dos gritos de sua mãe enquanto tentava proteger os mais jovens, do corpo de seu pai perfurado por garras, sangue encharcando a terra. Não importava quantos atos de bondade Cassius demonstrasse. Sangue não podia ser lavado com gentileza. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Na sexta noite, enquanto servia vinho durante um jantar no grande salão, Kira sentiu os olhos dele sobre ela. Manteve a cabeça baixa, movendo-se entre as mesas com a jarra pesada, enchendo copos de madeira trabalhada. Mas cada nervo em seu corpo estava hiperalerta à presença de Cassius na mesa principal. Você, garota. A voz dele cortou as conversas ao redor. Kira congelou. Lentamente, ergueu os olhos. Cassius a observava com expressão neutra, mas aqueles olhos prateados eram intensos demais. Viam profundo demais. Aproxime-se, ordenou. Kira obedeceu, cada passo medido, controlando o tremor que ameaçava suas mãos. Parou diante da mesa principal, mantendo os olhos respeitosamente baixos. Hilda me disse que você é muda. Cassius inclinou-se para a frente, cotovelos apoiados na mesa. É verdade? Kira acenou afirmativamente. Olhe para mim. Ela ergueu o olhar. Cassius estudou seu rosto com intensidade que parecia queimar. Kira se forçou a manter a expressão neutra, vazia, a máscara perfeita que havia praticado 1000 vezes. Interessante, murmurou ele, mais para si mesmo. Seus olhos são eloquentes. O coração de Kira tropeçou. Conte-me.
continuou Cassius. Como você perdeu sua voz? Kira gesticulou para a garganta. Depois fez movimentos que indicavam violência. Agressão. Bandidos? Interpretou Morgana, sentada à direita de Cassius. Kira assentiu. E sua família? Ela baixou os olhos, permitindo que verdadeira dor cruzasse seu rosto. Não precisava fingir essa parte. Balançou a cabeça lentamente. Todos mortos. Cassius ficou em silêncio por um longo momento. Você tem um nome? Perguntou finalmente, sua voz ligeiramente mais suave. Kira hesitou. Então pegou uma faca limpa da mesa e, com cuidado, escreveu na madeira usando a ponta. K-I-R-A. Né? Kira, Cassius repetiu. E algo no modo como ele pronunciou seu nome enviou arrepios pela espinha dela. Um nome de guerreira. Significa radiante na língua antiga. Ela não sabia disso. Bem, Kira. Cassius se recostou na cadeira pegando o copo de vinho. Você é bem-vinda aqui, desde que trabalhe honestamente e respeite nossas leis. Entendido? Kira curvou-se em agradecimento. Pode ir. Ela se afastou, mas podia sentir os olhos dele acompanhando cada passo até que desaparecesse pelas portas. Naquela noite, não conseguiu dormir. A interação havia sido simples, superficial mesmo. Então por que seu coração ainda batia acelerado? Por que podia sentir o peso daqueles olhos prateados mesmo na escuridão do dormitório? A lua sangrenta se aproximava, e o palácio fervilhava com preparativos. Kira aproveitou o caos para explorar mais profundamente. Foi nas catacumbas sob o santuário que encontrou o que procurava. Havia descido através de uma passagem escondida atrás do armazenamento de vinho, seguindo escadas de pedra que mergulhavam nas entranhas da montanha. O ar ficava mais frio, mais pesado com cada passo. A passagem abria em uma câmara vasta, iluminada por cristais fosforescentes que cresciam das paredes como dentes. E ali, gravadas na pedra viva, estavam histórias. Kira moveu-se ao longo das paredes, traçando os símbolos antigos com os dedos. Eram registros da Alcateia Pedra Lunar, batalhas vencidas, tratados assinados, linhagens de alfas que remontavam a séculos. E então encontrou Corvo Negro, seu nome gravado em pedra, mas não como inimigo, como aliado. Kira leu com crescente choque. Corvo Negro havia sido parte da Alcateia Pedra Lunar séculos atrás, antes de uma divisão que criara duas alcateias separadas, mas amigas. Tratados de paz haviam sido assinados, promessas de proteção mútua. O que havia acontecido? Por que Cassius havia destruído uma alcateia que tecnicamente ainda estava sob proteção de acordos ancestrais? Interessante leitura? A voz veio das sombras atrás dela, grave e perigosa. Kira girou, coração disparado. Cassius emergiu da escuridão como fantasma ganhando forma. Ele não usava armadura ou armas, apenas túnica simples e calças, mas parecia mais letal do que nunca. Você está longe das cozinhas, pequena Kira. Ele avançou lentamente, olhos prateados brilhando na luz dos cristais. E em um lugar que é proibido para servos. Kira recuou até suas costas tocarem a parede fria. Apontou para a boca, gesticulando freneticamente. Se perdeu, não sabia, desculpa. Perdida? Cassius parou a apenas um braço de distância. Ou procurando algo específico? Ela balançou a cabeça violentamente. Cassius inclinou a cabeça, estudando-a com intensidade penetrante. Sabe o que é fascinante sobre mentiras, Kira? Sua voz era suave como veludo e afiada como lâmina. Elas têm um cheiro, doce e podre ao mesmo tempo, como fruta fermentando. Ele se aproximou mais, tão perto que Kira podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de pinho e terra e algo selvagem. E você? Continuou ele. Cheira a mentiras desde que cruzou nossos portões. O pânico explodiu no peito de Kira. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soubera. Cassius ergueu a mão, e ela se encolheu, esperando violência. Mas ele apenas traçou um dedo ao longo de sua garganta, toque leve como pluma. Ah, sua pele é suave aqui, murmurou. Sem cicatrizes, sem marcas de violência. Estranho para alguém que alegadamente perdeu a voz por trauma. Kira estava congelada, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Mas o que me intriga mais, Cassius inclinou-se, lábios próximos ao ouvido dela, é que você tem o cheiro de corvo negro. O mundo parou. Oh, sim? Ele praticamente ronronou. Pensei que estava imaginando no início. Você escondeu bem com ervas e engano. Mas aqui embaixo, longe dos ventos e distrações, aqui eu posso sentir a verdade.
Kira fechou os olhos. Era o fim. Ele a mataria aqui, nas profundezas, onde ninguém ouviria. Mas a morte não veio. Em vez disso, Cassius se afastou, movendo-se para o outro lado da câmara. Abra seus olhos, Kira de Corvo Negro, ordenou. Ela obedeceu, tremendo. Cassius estava apoiado contra a parede oposta, braços cruzados, expressão ilegível. Quantos sobreviveram? Perguntou calmamente. Kira permaneceu em silêncio. Ah, sim, você é muda. Um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. Mas ambos sabemos que é mentira. Então vou perguntar novamente, e você vai responder. Quantos de Corvo Negro sobreviveram? Kira manteve os lábios selados. Cassius empurrou-se da parede, cruzando a distância entre eles em 3 passos predatórios. Agarrou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Fale! Comandou, poder ancestral vibrando em sua voz. Era uma ordem de alfa, carregada com peso sobrenatural que forçava a obediência de membros inferiores da alcateia. Mas Kira não era de sua alcateia. Ela cuspiu em seu rosto. Por um momento, Cassius não se moveu. Então, lentamente, limpou a saliva com as costas da mão. Impressionante, murmurou. Você tem mais força de vontade do que a maioria dos guerreiros que enfrentei. Ele a soltou, recuando novamente. Vou lhe dar uma escolha, pequena espiã. Disse, voz fria como gelo de inverno. Você pode falar comigo aqui, agora, e talvez haja um caminho que não termine em sangue, ou posso levá-la para as masmorras, onde seus gritos arrancarão a verdade de qualquer forma. Kira encontrou seus olhos, e o ódio que havia guardado por tanto tempo finalmente vazou. Você assassinou meu povo. As primeiras palavras que ela falara desde que entrara no palácio emergiram como lâminas. Mulheres, crianças, anciãos. Queimou-os vivos enquanto imploravam por misericórdia. A voz dela estava rouca por desuso, mas carregada com veneno e dor. Cassius não demonstrou surpresa ao ouvi-la falar. Apenas observou com aqueles olhos impossíveis. Corvo Negro quebrou as leis antigas repetidamente. Respondeu sem emoção. Invadiram territórios protegidos, caçaram em terras sagradas, recusaram-se a aceitar autoridade. Avisos foram dados, foram ignorados. Mentiras. A voz de Kira subiu. Nós respeitávamos os tratados. Foi você que queria nossas terras, você que... Silêncio. A palavra cortou o ar como um chicote, e Kira se calou involuntariamente. Cassius a estudou em silêncio prolongado. Você veio aqui buscando o quê? Perguntou finalmente. Vingança? Uma faca entre minhas costelas durante o sono? Kira ergueu o queixo desafiadoramente. Vim buscar justiça. Justiça. Ele repetiu a palavra como se fosse conceito estrangeiro. E quantos você está disposta a matar para obtê-la? Quantas viúvas mais quer criar? Quantas você criou? Retrucou ela. Algo passou pelos olhos de Cassius. Muito rápido para identificar. Talvez dor, talvez arrependimento, mas desapareceu antes que ela pudesse ter certeza. Venha, disse abruptamente virando-se. Há algo que você precisa ver. Por que eu? Porque... interrompeu ele. Se você realmente quer justiça, precisa conhecer a verdade completa, não apenas fragmentos sangrentos que alimentam sua raiva. Kira hesitou. Era obviamente uma armadilha. Devia correr, tentar escapar. Mas curiosidade, maldita, perigosa curiosidade, a impulsionou a segui-lo. Cassius a conduziu mais profundamente nas catacumbas, através de passagens que ela jamais teria encontrado sozinha. Finalmente, chegaram a uma câmara menor, mais íntima. No centro havia um altar de pedra, e sobre ele, documentos preservados em caixas de vidro. Leia, ordenou Cassius. Kira aproximou-se cautelosamente. Os documentos eram antigos, a tinta desbotada, mas ainda legível. Eram cartas, dezenas delas. Cartas de avisos enviadas por Cassius ao líder de Corvo Negro, seu pai, pedidos para que parassem de caçar nas terras sagradas do Vale das Névoas, território protegido há séculos por tratado. Respostas arrogantes de seu pai, recusando-se a obedecer, alegando que os velhos tratados não tinham mais validade. Mais cartas. Cassius oferecendo encontros para negociar novo acordo. Seu pai recusando, ameaçando guerra se Pedra Lunar tentasse forçá-los. E então, a última carta. Um ultimato. Caso continuem violando as leis ancestrais, serei forçado a agir como alfa dessas terras. Protejo o que foi confiado aos meus ancestrais.
Escolham sabiamente. A resposta de seu pai havia sido uma única frase: venha tentar, cachorro de corrente. Kira sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, sussurrou. Isso não pode. Seu pai era orgulhoso, disse Cassius atrás dela. Orgulhoso demais para admitir erro, orgulhoso demais para proteger seu próprio povo. Você está mentindo. Kira girou, lágrimas ardendo em seus olhos. Falsificou essas cartas para justificar genocídio. Pergunte aos anciãos de Corvo Negro que sobreviveram, retrucou Cassius. Os que tiveram sabedoria de fugir quando viram que seu líder os levaria à destruição. Sobreviventes? Kira engasgou. Você disse que destruiu todos. Eu disse que destruía a liderança, corrigiu ele, e aqueles tolos o suficiente para pegarem armas, mas permitido que mulheres, crianças e anciãos que não lutaram escapassem. Eles estão em aldeias vizinhas, protegidos sob minha palavra. O mundo de Kira estava desmoronando, cada certeza se desfazendo. Por quê? Sua voz saiu quebrada. Por que não me contou isso antes? Você estava tão certa de sua verdade? Cassius aproximou-se lentamente. Tão determinada em seu ódio, palavras não mudariam sua mente. Apenas evidências poderiam. Kira caiu de joelhos. O peso das revelações esmagador demais. Seu pai havia... Não podia ser verdade. Ele era bom, justo. Ele... orgulhoso. As memórias vieram como enxurrada. Discussões que ela ouvira pela metade. Seu pai recusando conselhos dos anciãos. Sua mãe implorando para que ele negociasse. E ela, jovem e cega, havia assumido que Cassius era um monstro. Sentiu mãos fortes gentilmente levantando-a do chão. Cassius a segurou pelos ombros, forçando-a a encará-lo. Eu não matei por prazer, disse ele, voz baixa mas firme. Cada vida pesa em minha consciência. Mas como alfa, devo proteger as terras sagradas. Devo manter as leis ancestrais. Se não o fizer, caos se espalhará e alcateias inteiras sofrerão. Lágrimas corriam pelo rosto de Kira. Todas as emoções que ela havia reprimido finalmente transbordando. Eu vim aqui para matá-lo, confessou entre soluços. Planejei, sonhei com isso. Eu sei. Cassius limpou uma lágrima com o polegar, gesto surpreendentemente terno. Eu sempre soube. Então por quê? Por que não me matou? Ele sorriu tristemente. Porque vi em você algo que raramente encontro, respondeu. Lealdade, coragem, disposição de sacrificar tudo por aqueles que ama. Essas qualidades são preciosas demais para destruir, mesmo quando mal direcionadas. Kira o encarou através das lágrimas. Esse homem, esse alfa que ela havia odiado com cada fibra de seu ser, era complexo demais para o papel de vilão que ela havia criado. O que você vai fazer comigo agora? Perguntou com voz pequena. Cassius segurou seu rosto entre as mãos, olhos prateados penetrando sua alma. Isso, disse suavemente. Depende de você. Continue sendo uma espiã inútil com informações que não importam? Ou torne-se algo mais? O que você quer dizer? Fique, propôs ele. Não como serva, não como prisioneira, mas como membro de Pedra Lunar. Aprenda nossas verdadeiras tradições. Veja que não somos monstros. E então, quando a lua sangrenta surgir, escolha, permanecer ou partir. Era uma oferta impossível, perigosa, tentadora. E se eu escolher partir? Sussurrou Kira. Então terá minha palavra de que poderá ir em paz, respondeu Cassius, com provisões e proteção até as fronteiras seguras. Por que confiaria em você? Ele sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez, que transformava completamente seu rosto severo. Porque, disse ele, voz baixa como trovão distante, apesar de todas as suas mentiras, todas as suas máscaras, você ainda não aprendeu a esconder seus olhos. E seus olhos me dizem que, no fundo, você já sabe que não sou o monstro que imaginou. Kira queria argumentar. Queria gritar que ele estava errado. Mas não podia, porque ele estava certo. Parte 3. A transformação. Nas noites que se seguiram, a vida de Kira mudou completamente. Não era mais a serva muda escondida nas sombras. Cassius lhe dera um quarto nas alas residenciais, roupas adequadas e, mais importante, liberdade para explorar e aprender. Morgana foi designada como sua mentora, ensinando-lhe sobre as verdadeiras tradições de Pedra Lunar. Cada alcateia tem suas próprias leis, explicava Morgana enquanto caminhavam pelos bosques ao redor do palácio.
mas todas seguem os códigos ancestrais. Proteger os territórios sagrados, respeitar a hierarquia, nunca caçar em excesso, sempre deixar a floresta renovar-se. Kira absorvia tudo como esponja sedenta. Descobriu que lobisomens não eram apenas predadores, eram guardiões da natureza, mantendo equilíbrio entre civilização e selvageria. A transformação não é apenas mudança física, dizia Aldrich durante sessões de treinamento que Kira agora assistia. É conexão com algo maior, com a lua, com a terra, com o chamado dos nossos ancestrais. Ela observou jovens lobisomens praticando controle, aprendendo a canalizar a besta interior sem perder a humanidade. Viu o respeito com que tratavam uns aos outros, a estrutura familiar que ia além do sangue. E lentamente, dolorosamente, começou a entender. Corvo Negro havia se afastado dessas tradições. Seu pai, em seu orgulho, havia rejeitado as leis antigas, achando-se acima delas, e havia levado seu povo à ruína. A dor dessa compreensão era profunda como ferida de lâmina. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Mas o que mais confundia Kira era sua crescente atração por Cassius. Ele estava sempre presente, não de forma sufocante, mas como gravidade constante. Aparecia durante suas sessões de treinamento, oferecendo conselhos. Jantava com ela, conversavam sobre história e filosofia até altas horas. Caminhavam pelos jardins sob a lua crescente, seus passos sincronizados como dança antiga. Por que você nunca escolheu uma companheira? Perguntou ela uma noite, coragem alimentada pelo vinho que haviam compartilhado. Cassius estava apoiado contra um pilar de mármore, olhar distante nas estrelas. Companheiros são destino, respondeu após longo silêncio. Não escolha, a lua decide. E quando ela decide, você sente uma conexão que transcende lógica ou desejo. E você nunca sentiu isso? Ele a olhou e algo ardeu em seus olhos prateados. Nunca, disse suavemente. Até recentemente, o ar entre eles se tornou denso, carregado de eletricidade. Kira sabia que deveria recuar, manter distância, mas encontrou-se dando um passo mais perto. Cassius. Kira, interrompeu ele voz rouca. Não faça perguntas cujas respostas podem mudar tudo. E se eu quiser que tudo mude? Ele fechou a distância entre eles em um movimento fluido, mãos curvando-se ao redor de sua cintura. Então, sussurrou contra seus lábios, você está brincando com fogo que pode consumir ambos. Quando se beijaram, foi como ignição de algo ancestral. Kira sentiu chamas percorrendo suas veias, cada nervo aceso. As mãos de Cassius eram simultaneamente gentis e possessivas, segurando-a como se fosse preciosa e perigosa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso é loucura, murmurou Kira contra seu peito. Sim, concordou Cassius, lábios em seus cabelos. Completa loucura. Mas nenhum deles se afastou. A lua sangrenta estava a apenas 2 dias de distância quando tudo desmoronou. Kira estava nos jardins quando ouviu gritos vindos dos portões. Correu para ver o que acontecia e encontrou caos. Guerreiros de pedra lunar arrastavam prisioneiros. Lobisomens feridos, sangrando, mas com olhos cheios de desafio. E na frente deles, sendo empurrada de joelhos diante de Cassius, estava uma mulher que Kira conhecia. Rhea. O nome saiu como grito de seu peito. Rhea, sua prima, que ela pensava ter morrido em Corvo Negro. A mulher ergueu a cabeça, olhos encontrando os de Kira. Choque inicial deu lugar à fúria. Traidora! Cuspiu Rhea. Você se vendeu para o assassino de nosso povo? Kira correu para ela, mas guardas a seguraram. Rhea, você está viva! Eu pensei, que estávamos todos mortos? Rhea riu amargamente. Alguns de nós sobrevivemos, e vínhamos para resgatá-la pensando que estava prisioneira. Mas vejo agora que você está exatamente onde quer estar, aos pés dele. Não é assim, protestou Kira. Você não entende. Eu descobri. O que você descobriu? Rhea lutou contra seus captores. Que ele tem um sorriso bonito? Que te deu um quarto confortável? Enquanto isso, os restos de nosso povo sofrem em exílio. Cassius observava em silêncio, expressão ilegível. Rhea. Kira forçou calma em sua voz. Pai estava errado. Ele quebrou as leis antigas. Recusou-se a negociar.
Isso é o que ele te disse? Rhea apontou para Cassius. E você acreditou? Ele assassinou nosso povo e te alimentou mentiras para justificar. Eu vi as evidências. Kira sentiu lágrimas queimando. As cartas, os avisos, tudo. Evidências podem ser falsificadas. Rhea cuspiu sangue de lábio rachado. Mas eu sei a verdade. Eu estava lá quando nos atacaram. Vi bebês queimarem, Kira. Bebês. A acusação pendurou no ar como fumaça tóxica. Kira virou-se para Cassius, implorando com os olhos. Diga a ela. Explique o que realmente aconteceu. Cassius encontrou seu olhar, e o que ela viu lá fez seu sangue gelar. Culpa. Houve excessos, admitiu ele lentamente. Durante o ataque, alguns dos meus guerreiros, no calor da batalha, não distinguiram entre combatentes e inocentes. O mundo de Kira inclinou. Você disse que poupou os inocentes. Eu ordenei que fossem poupados, corrigiu Cassius, voz apertada. Mas guerra é caos. Nem todos seguem ordens perfeitamente. Então você admite. Rhea riu sem humor. Seus lobos assassinaram crianças. Cassius fechou os olhos brevemente. Aqueles que o fizeram foram punidos. Mas sim, aconteceu. E esse peso está em minha consciência. Kira sentiu como se tivesse levado garra nas entranhas. Você mentiu para mim? Não menti. Cassius abriu os olhos. E havia dor ali. Eu simplesmente não contei tudo. É a mesma coisa. A voz dela quebrou. Rhea aproveitou a abertura. Vê, Kira. Ele manipulou você desde o início. Fez você acreditar que éramos os vilões quando ele é o verdadeiro monstro. Silêncio, ordenou Cassius, mas sem sua força habitual. Ou o quê? Desafiou Rhea. Vai me matar também? Adicionar mais sangue inocente às suas mãos? Chega. A voz de Kira cortou através da tensão. Todos vocês. Chega. Ela recuou, olhando entre Cassius e Rhea, sentindo-se rasgada ao meio. Eu preciso pensar, sussurrou, e fugiu. Correu através dos jardins, através dos corredores, até alcançar seu quarto. Trancou a porta e desabou contra ela, soluços rasgando seu peito. Tudo estava confuso novamente. As linhas que pensava ter compreendido estavam borradas em cinza. Cassius não era inocente, mas também não era o monstro puro que ela imaginara. Seu pai não era herói, mas também não merecia genocídio. E ela não sabia mais quem era. A noite havia caído quando batidas suaves vieram à porta. Kira, a voz de Cassius, baixa e hesitante. Por favor, precisamos conversar. Ela não respondeu, apenas fitou a porta. Eu entendo se você me odeia agora, continuou ele. Mas me deixe explicar, completamente, sem omissões. Longo silêncio. Então, lentamente, Kira destrancou a porta. Cassius entrou, e ela viu que ele parecia cansado, como se tivesse envelhecido anos em horas. Os bebês, disse ela sem rodeios. Conte-me sobre os bebês. Cassius se encolheu como se tivesse sido atingido. Havia uma família, começou voz áspera. Os pais pegaram em armas, lutaram ferozmente. Foram mortos. Mas depois, um dos meus guerreiros, cego por fúria de batalha, entrou na casa. Havia 3 crianças lá, pequenas, indefesas. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Kira. Ele matou 2 antes que eu chegasse lá. Cassius continuou. Cada palavra claramente tortura. Consegui parar antes que a 3ª fosse morta. Executei o guerreiro ali mesmo, mas não pude desfazer o que já havia sido feito. Como você vive com isso? Sussurrou Kira. Com dificuldade, admitiu ele. Cada noite vejo seus rostos. Cada lua, rezo por suas almas. Não há perdão para isso, Kira. Eu sei, mas tentei garantir que nunca acontecesse novamente. Mas aconteceu. Sim, e isso está em mim. Não nos guerreiros que se excederam, mas em mim, o alfa que deveria ter controlado melhor. Kira se sentou na cama, exausta demais para continuar em pé. Por que você não me contou isso antes? Cassius se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Porque, disse ele, pela primeira vez em anos, alguém me olhava sem ver apenas o alfa. Via o homem, e eu, egoístamente, queria que isso continuasse um pouco mais. Ela estudou seu rosto, cada linha, cada cicatriz. O que você quer de mim, Cassius? Quero, ele apertou suas mãos, que você veja toda a verdade e decida, não baseada em ilusões, não baseada em ódio cego, mas baseada em conhecimento real de quem eu sou, o bom e o terrível. E se eu decidir que não posso ficar, que não posso estar com alguém cujas mãos têm esse sangue?
Dor cruzou seus olhos, mas ele assentiu. Então respeitarei sua escolha. Mas primeiro peço uma coisa. O quê? Venha à cerimônia da lua sangrenta, disse ele. Veja o que realmente somos, o que defendemos. E então, com conhecimento completo, faça sua escolha. Kira queria recusar. Cada instinto gritava para correr, para nunca olhar para trás. Mas olhando nos olhos prateados de Cassius, vendo vulnerabilidade genuína ali, está bem, concordou. Eu irei. Parte 4. A lua sangrenta. A noite da cerimônia chegou envolta em névoa espectral e expectativa elétrica. A lua pendia no céu como ferida sangrenta, tingindo tudo em tons de carmesim e sombra. Kira vestia roupas cerimoniais que Morgana havia trazido. Um vestido de linho branco bordado com símbolos lunares em fios de prata. Seu cabelo havia sido trançado com flores de jasmim, e pulsos e tornozelos adornados com braceletes de osso esculpido. Você está linda, disse Morgana suavemente, arrumando um cacho rebelde. Pronta? Kira assentiu, embora não estivesse pronta. Não para o que estava por vir. Erreia e os outros prisioneiros haviam sido confinados às masmorras, até que uma decisão fosse tomada sobre seu destino. Erria havia cuspido maldições enquanto era levada, jurado que Kira se arrependeria de sua traição. Talvez ela estivesse certa. O santuário estava localizado no ponto mais alto do palácio, uma plataforma circular de pedra negra polida que refletia a lua sangrenta como espelho líquido. Círculos concêntricos de runas brilhavam com luz própria, e tochas flamejavam ao redor da borda. Centenas de lobisomens se reuniam ali, guerreiros, anciãos, jovens prestes a fazer sua primeira transformação completa. Todos vestiam branco, todos descalços contra a pedra fria. Cassius estava no centro, e Kira prendeu a respiração. Ele usava apenas calças de linho branco, torso nu, revelando músculos definidos e cicatrizes que mapeavam uma vida de batalhas. Cabelos negros soltos sobre os ombros, olhos prateados refletindo a lua vermelha. Parecia simultaneamente homem e algo além. Alfa, no sentido mais profundo, conduto entre mortal e divino. Bem-vindos. Sua voz ecoou sobre a assembleia, carregando o poder que fez a pedra vibrar. Nesta noite de lua sangrenta, renovamos nosso pacto ancestral. Lembramos quem somos e o que defendemos. Kira posicionou-se na borda da plataforma, observando enquanto a cerimônia se desenrolava. Anciãos cantavam em língua antiga, vozes entrelaçando-se em harmonias que pareciam vir da própria terra. Jovens lobisomens avançavam um a um, ajoelhando-se diante de Cassius. Ele colocava a mão sobre a cabeça de cada um, sussurrando palavras que Kira não podia ouvir. E então, a transformação começava. Era simultaneamente belo e aterrorizante. Ossos estalavam e reformavam. Pele ondulava enquanto pelos brotavam. Rostos se alongavam em focinhos. Mãos se tornavam garras. Mas não era selvageria descontrolada. Era dança coreografada com a lua. Cada transformação uma obra de arte dolorosa e magnífica. Os lobos recém-transformados uivavam, vozes se misturando em coro que fazia o sangue de Kira cantar em resposta. Algo profundo em suas próprias veias reconhecendo o chamado. Cassius permaneceu humano, guiando-os através do ritual. Mas Kira podia ver a besta lutando sob sua pele, músculos tremendo com esforço de controle. A transformação não é fraqueza. Sua voz ressoou. É nossa força, nossa conexão com a natureza, nossa herança ancestral. Mas apenas com controle ela tem significado. Apenas com disciplina ela serve ao bem maior. Foi então que aconteceu. Um dos jovens lobos, um guerreiro que Kira reconheceu do treinamento, começou a perder controle. Seus olhos ficaram selvagens, saliva pingando de presas descontroladas. Ele avançou para a multidão. Pânico começou a se espalhar, mas Cassius moveu-se como relâmpago. Em um segundo, estava humano. No próximo, havia se transformado. E não em lobo comum. Cassius, em forma de lobo, era enorme, quase do tamanho de um cavalo, com pelos negros como noite sem estrelas, e olhos que brilhavam prata incandescente. Poder emanava dele em ondas visíveis. Ele interceptou o jovem lobo descontrolado, derrubando-o com um rosnado que fez a pedra tremer. Não com violência cruel, mas com autoridade absoluta. O jovem lobo se submeteu imediatamente, expondo a garganta.
Cassius segurou-o assim por um longo momento, estabelecendo domínio. Então, gentilmente, ajudou-o a se levantar. Pressionou o focinho contra o do jovem lobo, em gesto de perdão e encorajamento. A multidão suspirou aliviada, e enquanto Kira observava Cassius guiar o jovem lobo de volta ao controle, ajudando-o a transformar novamente em humano, algo se quebrou dentro dela. Viu não o assassino de seu povo. Viu o líder que carregava o peso de cada alma sob sua proteção. O alfa que se transformara não para demonstrar poder, mas para proteger. O homem que conhecia o custo de cada decisão e ainda assim as fazia, carregando cicatrizes invisíveis mais profundas que qualquer ferimento físico. E soube, com certeza, que doía, que estava irrevogavelmente apaixonada por ele. A cerimônia continuou até o amanhecer tocar as montanhas. Quando finalmente terminou, Cassius, novamente humano, suor brilhando em sua pele, encontrou os olhos de Kira através da multidão que se dispersava. Ele não precisou falar. A pergunta estava ali, nua em seu olhar. Kira deu um passo à frente, depois outro, e não parou até estar diante dele. Eu escolho ficar, disse, voz firme apesar das lágrimas em seus olhos. Não porque perdoei tudo, mas porque vejo quem você é, todo de você, e ainda assim, eu escolho ficar. Cassius a puxou em seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Kira, sussurrou, voz quebrada, você é minha perdição e salvação ao mesmo tempo. Eu sei. Ela segurou-o com força igual. Eu sei. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Mas deixaram uma mensagem. Ela entregou um pergaminho a Cassius. Ele leu, mandíbula apertando. O que diz? Perguntou Kira. Cassius passou o pergaminho para ela. A mensagem era simples, escrita com carvão em caligrafia que Kira reconheceu como de Rhea. Você nos traiu, prima. Agora enfrentaremos o monstro que você protege, na antiga clareira de Corvo Negro, ao meio-dia, sozinho, se tiver honra. Ou atacaremos seu precioso palácio com tudo o que temos. É uma armadilha óbvia, disse Morgana imediatamente. Não pode ir. Tenho que ir. Cassius jogou o pergaminho no fogo mais próximo. Se não for, atacarão civis. E eles têm Rhea. Ela conhece nossas rotinas, nossas fraquezas. Então vamos todos, insistiu Aldrich. Força completa. Não. Cassius balançou a cabeça. Isso apenas causará mais mortes. Irei sozinho, como desafiado. Absolutamente não. Kira agarrou seu braço. Isso é loucura. Quantos são? Não importa quantos sejam, disse Cassius calmamente. Eu sou Alpha. Eles desafiaram. Devo responder. Então eu vou com você, Kira declarou. Cassius a virou para encará-lo. Não. Sim, insistiu ela. É minha prima, meu povo, minha responsabilidade também. Kira, não me peça para ficar segura enquanto você vai possivelmente morrer. Sua voz quebrou. Não depois de tudo. Cassius estudou seu rosto por longo momento. Então, surpreendentemente, assentiu. Juntos, então. Morgana protestou violentamente, mas Cassius foi irredutível. Ele e Kira iriam sozinhos. O resto da alcateia ficaria protegendo o palácio caso fosse truque para atraí-lo para longe. Prepararam-se rapidamente. Cassius vestiu armadura leve de couro, 2 espadas cruzadas nas costas. Kira pegou uma lâmina curva que Morgana lhe havia dado durante o treinamento. Você sabe como usá-la? Cassius verificou a empunhadura dela. Morgana me ensinou o básico, respondeu Kira. E tenho motivação para aprender rápido. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Se algo der errado, disse ele suavemente, corra. Não olhe para trás. Apenas corra. Se algo der errado, retrucou Kira, lutaremos juntos, até o fim. Cassius puxou-a para um beijo profundo, desesperado. Eu te amo, murmurou contra seus lábios. Deveria ter dito antes, mas... Eu te amo, Kira. Lágrimas queimaram em seus olhos. Eu também te amo, sussurrou. E é por isso que vamos sobreviver, entendeu? Ele assentiu, mas ela viu a dúvida em seus olhos. A antiga clareira de Corvo Negro era assombrada. Árvores carbonizadas erguiam-se como dedos acusadores contra o céu. Cinzas ainda manchavam o chão onde casas haviam queimado. E no centro, onde uma vez havia sido a casa de reuniões, apenas escombros permaneciam.
Kira sentiu bile subir em sua garganta ao ver os restos de sua aldeia natal. Eu sinto muito, disse Cassius baixinho ao lado dela. Sei que palavras não mudam nada, mas eu sinto profundamente. Antes que Kira pudesse responder, figuras emergiram das árvores. Rhea liderava um grupo de 15 lobisomens, sobreviventes de Corvo Negro, magros e marcados por meses de vida dura, mas olhos queimando com determinação feroz. Você veio. Rhea parou a 20 passos de distância. Não achei que teria coragem. Nunca duvidei de minha coragem, retrucou Cassius calmamente. Mas questiono sua sabedoria. Isso não trará seus mortos de volta. Não, concordou Rhea, mas trará justiça. Justiça? Kira deu um passo à frente. Ou vingança? A diferença, Rhea. Rhea cuspiu no chão. Você não tem direito de falar sobre justiça, traidora. Aqueceu a cama do assassino enquanto nosso povo sofria. Eu aprendi a verdade, respondeu Kira, mantendo voz firme. Sobre o que pai fez, sobre como ele nos condenou. Mentiras! Gritou um dos outros sobreviventes. Alimentadas pelo monstro. Não são mentiras. Kira virou-se para eles. Vi as evidências. Pai quebrou as leis ancestrais repetidamente, recusou negociar. Nos levou à destruição por orgulho. E isso justifica genocídio? Rhea avançou agressivamente. Justifica crianças queimando? Não. Cassius falou antes que Kira pudesse. Nada justifica isso. E carrego esse peso cada dia. Mas guerra é caos. E enquanto ações de meus guerreiros foram terríveis, a responsabilidade inicial cai em seu líder, que escolheu conflito sobre paz. Como ousa? Rhea tremeu de fúria. Tio não teve escolha. Você nos acuou. Tomou nossas terras de caça. Suas terras de caça. Interrompeu Cassius, voz como aço. Eram o Vale das Névoas, território sagrado protegido por tratado há 500 anos. Seu tio sabia disso. Escolheu ignorar. Mentiroso. Rhea se transformou parcialmente. Garras brotando. Caninos alongando. Os outros sobreviventes seguiram o exemplo, formando o semicírculo ameaçador. Cassius permaneceu perfeitamente imóvel. Não vou lutar contra vocês, disse calmamente. Já derramei sangue demais de Corvo Negro. Então vai morrer parado? Sibilou Rhea. Se for o que trará paz. Cassius baixou os braços, deixando espadas em suas costas. Sim, não. Kira se posicionou diante dele. Ele não morrerá aqui. Não hoje. Ia riu amargamente. Vai defendê-lo? Lutar contra seu próprio sangue pelo monstro? Vou lutar, disse Kira firmemente, para evitar mais tragédia, para que vocês não carreguem peso de mais sangue em suas almas. Nossas almas já estão manchadas, retrucou Rhea, pelo que sobrevivemos, pelo que fomos forçados a fazer. E então ela atacou. Kira mal teve tempo de levantar a lâmina antes que Rhea estivesse sobre ela, garras buscando sua garganta. Bloqueou por instinto puro, metal cantando contra osso. Rhea, pare! Gritou, esquivando-se de outro golpe. Mas Rhea estava além de razão, olhos selvagens com fúria e dor. Os outros sobreviventes avançaram também, formando o círculo apertado. Cassius rugiu, transformando-se instantaneamente em sua forma de lobo massiva. Plantou-se sobre Kira, protegendo-a com corpo próprio enquanto garras rasgavam seu pelo e pele. Mas ele não revidou, apenas defendeu, absorvendo golpes que poderiam matá-los. Cassius, lute, implorou Kira. Por favor. Ele rosnou, mas era som de dor, não agressão. Kira compreendeu. Ele realmente não ia lutar. Preferia morrer do que matar mais de Corvo Negro. E esse ato de sacrifício quebrou algo dentro dela. Poder que não sabia possuir explodiu de seu centro. A transformação a pegou de surpresa. Dolorosa e gloriosa simultaneamente. Ossos estalaram. Músculos se reformaram. Pelo prateado brotou de sua pele. Sentidos se amplificaram 1000 vezes. Ela sempre pensara que não tinha sangue de lobo forte o suficiente para transformar completamente. Estava errada, e agora, diante deles, estava uma loba prateada, menor que Cassius, mas rápida como relâmpago. Ela se plantou ao lado dele, rosnando advertência para os atacantes. Rhea congelou, choque cruzando seu rosto lupino. Você pode transformar? Voz distorcida saiu de sua garganta alterada. Kira não podia falar nessa forma, mas seus olhos, dourados como fogo, diziam tudo. Sim, e usarei essa força para protegê-lo. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então,
Rhea transformou de volta para a forma humana, lágrimas correndo por seu rosto. Como posso competir com isso? Sussurrou. Como posso vencer quando até você, meu próprio sangue, escolhe ele? Kira transformou de volta também, cada osso doendo, mas permaneceu ao lado de Cassius. Não é sobre vencer ou perder, Rhea, disse suavemente. É sobre parar o ciclo, sobre escolher vida ao invés de mais morte. Fácil dizer quando você está do lado vencedor, retrucou Rhea. Não há lado vencedor. Kira olhou para os sobreviventes magros e desesperados. Todos perdemos. Corvo Negro se foi. Nada mudará isso. Mas vocês ainda estão vivos. Ainda podem ter futuro. Que futuro? Perguntou um dos homens. Sem lar? Sem Alcateia? Cassius, agora humano novamente e sangrando de múltiplas feridas, falou. Juntem-se à Pedra Lunar, ofereceu. Não como conquistados, mas como iguais. Honrarei a memória de Corvo Negro. Construirei um memorial em seu nome. E aqueles que desejarem terão lar, proteção e honra. Por que deveríamos confiar em você? Rhea cuspiu. Porque... Cassius encontrou seus olhos. Estou oferecendo o que seu antigo líder nunca ofereceu. Escolha. Podem aceitar. Podem recusar e partir em paz. Ou podem continuar esta luta. E todos morreremos aqui. Hoje. A escolha é de vocês. Silêncio. Caiu sobre a clareira assombrada. Os sobreviventes se entreolharam. Comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente, uma mulher mais velha deu um passo à frente. Estou cansada de lutar, disse com voz quebrada. Cansada de fugir. Se você oferece lar verdadeiro, aceito. Um por um, outros assentiram. Apenas Rhea permaneceu rígida. Eu nunca, sibilou. Nunca me curvarei a ele. Então não se curve, disse Kira gentilmente, aproximando-se da prima. Mas também não jogue sua vida fora. Há outro caminho, Rhea. A cura, se você escolher. Rhea olhou para ela, para Cassius, para os sobreviventes que já haviam aceitado a oferta. Ele destruiu tudo, sussurrou, voz quebrada. Como posso simplesmente perdoar? Ninguém está pedindo perdão. Kira pegou as mãos dela, apenas pedindo chance, para todos nós. Lágrimas correram livremente agora pelo rosto de Rhea. Eu te odeio, disse sem convicção. Odeio que você esteja certa. Kira a puxou em abraço apertado. Eu sei, sussurrou, mas te amo mesmo assim. Rhea soluçou contra seu ombro, toda a raiva finalmente drenando. Epílogo. Novos começos. 6 luas depois, Pedra Lunar celebrava a cerimônia da unificação. No lugar onde Corvo Negro havia queimado, um memorial de pedra branca erguia-se. Nomes gravados de todos que haviam morrido, lembrados para sempre. Jardins floresciam ao redor. Vida brotando das cinzas. Os sobreviventes de Corvo Negro haviam sido integrados à Alcateia Pedra Lunar. Alguns lutavam ainda com dor, mas lentamente encontravam paz. E Rhea entre eles, trabalhando como rastreadora ao lado de Morgana. E hoje, sob a lua cheia que banhava o vale em prata, Kira e Cassius realizavam a cerimônia de vínculo de companheiros. Não era casamento no sentido humano, era algo mais profundo. Reconhecimento diante da lua, dos ancestrais, de que eram unidos por destino e escolha. Kira vestia um vestido de seda branca que fluía como água. Cassius estava ao lado dela em túnica escura bordada com lua crescente em prata. O ancião supremo da Alcateia conduzia o ritual, voz ressoando sobre a assembleia reunida. Sob testemunho da lua e das estrelas, diante dos ancestrais e dos vivos, esses dois se apresentam, cantava ele. Não apenas como lobisomem e lobisomem, mas como companheiros destinados, duas almas que encontraram completude uma na outra. Ele estendeu uma faca cerimonial para Cassius. Alpha Cassius Blackthorn, você aceita esta mulher como companheira? Promete protegê-la, honrá-la e amá-la até que a lua deixe de brilhar? Aceito. Voz de Cassius ressoou com convicção absoluta. Ele fez um pequeno corte em sua palma, sangue brilhando carmesim contra a pele. O ancião virou-se para Kira. Kira de Corvo Negro, agora de Pedra Lunar. Você aceita este homem como companheiro? Promete apoiá-lo, desafiá-lo e amá-lo até que a lua deixe de brilhar? Kira olhou nos olhos prateados de Cassius, vendo ali o futuro que haviam construído das ruínas do passado. Aceito, disse claramente. Ela também fez o corte, permitindo que seu sangue fluísse. O ancião uniu suas mãos, sangue se misturando. Que seus espíritos sejam entrelaçados.
que seus caminhos sejam um, que seu amor seja eterno como a própria lua. Poder antigo pulsou através deles, o vínculo se formando, não apenas metafórico, mas literal. Kira sentiu a presença de Cassius em sua mente, suas emoções, seu amor profundo e inquebrantável, e soube que ele sentia o mesmo dela. Quando se beijaram, a alcateia explodiu em celebração. Uivos de alegria ecoaram pelas montanhas, anunciando a união ao mundo. Mais tarde, quando a festa estava no auge, Kira e Cassius se escabouliram para os jardins do memorial. Ali, sob as estrelas, Cassius a abraçou gentilmente. Você salvou mais do que minha vida naquela clareira, murmurou contra seus cabelos. Salvou minha alma. Kira ergueu o rosto para olhá-lo. E você me ensinou que justiça não é preta ou branca, que pessoas podem errar terrivelmente e ainda assim buscar redenção, que amor pode crescer até mesmo das maiores tragédias. Então somos salvadores mútuos, Cassius sorriu. Parceiros em tudo, concordou Kira. Ela olhou para o memorial, para os nomes gravados incluindo de sua mãe, pai, amigos. Eles não são esquecidos, disse Cassius suavemente. Nunca serão. E talvez, de alguma forma, isso traga paz a seus espíritos. Espero que sim. Kira tocou a pedra fria. Espero que eles vejam que escolhemos diferente, que quebramos o ciclo. Cassius beijou seu templo. E nossos filhos crescerão em mundo onde Corvo Negro e Pedra Lunar não são inimigos, mas uma família unida, onde tragédias passadas são lembradas para que nunca se repitam. Filhos? Kira o olhou com sobrancelha erguida. Cassius riu, som rico e raro. Um dia, quando estivermos prontos, não há pressa. Kira se aninhou em seus braços, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Do palácio, música e risos flutuavam na brisa noturna. Duas alcateias que haviam sido inimigas agora dançavam juntas, tecendo o novo futuro dos fragmentos do passado. Não era final perfeito. Cicatrizes permaneceriam. Dor seria sempre parte de suas histórias. Mas também seria cura. Também seria amor. E às vezes, pensou Kira, isso era tudo que alguém podia esperar. Não perfeição, mas chance de crescer além da dor em algo mais forte, mais sábio. Cassius tinha vindo às trevas esperando espionar e destruir. Ao invés disso, havia encontrado verdade, compreensão e amor que transcendia ódio. Havia encontrado seu companheiro. E juntos, sob a lua eterna que testemunhava todos os juramentos, Kira e Cassius construiriam um futuro, onde lobos uivavam não em lamento, mas em alegria, onde ciclos de violência eram quebrados e novos começos eram sempre possíveis, para aqueles corajosos o suficiente para escolhê-los. Fim.